Bom dia, amados, na graça e paz. Hoje é dia 31 de dezembro, são quase 7h10 da manhã. Último dia do ano, né? A gente deve estar refletindo quantas coisas foram feitas, quantas coisas não foram feitas, e ao mesmo tempo essa reflexão do que nós fizemos ou deixamos de fazer, objetivos que não foram alcançados, outras obras que foram conquistadas também, né? Eu entendo que esse tipo de reflexão é uma reflexão meio que natural, né, para muitas pessoas, né? Até dizendo assim, de uma maneira automática, certamente você deve refletir tudo que passou no ano, né? E a gente vive, né, nesse ciclo anual, colocando muito sobre as metas, né, o quanto a gente está distante ou quanto falta para alcançar, né, o objetivo final. Mas eu entendo que tudo isso são pequenos ciclos, né? Pequenos ciclos na vida, se comparado ao caminhar junto de Deus, né? E pela manhã, estava meditando, né, sobre as promessas, né, do que nós sabemos, o que recebemos, ou até mesmo aquilo que a gente coloca como meta, que eu entendo que essas inspirações, quando alinhadas com Deus, elas se tornam promessas também, né? E é muito importante a gente levar em consideração que nosso resultado, né, nossas entregas, elas não podem ser resumidas a meramente ciclos, né? No caso, a gente tem um calendário que é um ciclo anual, mas eu entendo que no caminhar de Deus ele é um ciclo contínuo. Portanto, essa reflexão vai de encontro com o tema-chave de hoje, que é sobre as obras de Deus, né? Nós não podemos delimitar os ciclos do ano para com Deus, né? Por que eu falo de para com Deus, né? Porque o nosso ciclo, que é delimitado vamos colocar aí de calendário, meses, né? Semestre, trimestre, bimestre ou mensal, né? Esses ciclos, eles são formas de medidas do tempo, né? Mas, né, a profundidade que eu quero refletir aqui com vocês e a sua caminhada com Deus, como que ela é, né? É uma caminhada que ela está delimitada em tempo, porque o tempo para nós é uma coisa importante para mensurar, né? O tempo que se leva, o tempo a se investir, né? São contagens, né? Mas para Deus não é a mesma lógica do nosso tempo, né? Primeiro porque a gente vive em relógios diferentes, né? Enquanto nós estamos aqui no relógio humano, né? Deus está num outro tempo, né? Mundo espiritual, regido por outro tempo, né? E eu vou ler aqui um breve trecho, tá? É tirado de um livro aqui, né? Como a gravação não estou falando sobre o livro,
mas sim sobre o tema que é a obra de Deus, né? Eu tirei aqui de um livro que diz assim, convicção. Início de ano é tempo de colocar em prática os planos feitos no ano anterior, aceitar novos desafios e viver novas oportunidades. Tudo isso implica em tomada de decisões. Quero te encorajar a tomar decisões, mas tomar decisões saudáveis e espiritualmente maduras. Para decidir com maturidade, não tome decisões baseadas na sua dor, mas firmadas na convicção de que Deus tem um plano perfeito, um lugar perfeito e quer fazer muitas coisas na sua vida e através da sua vida. Quando você decide na dor, você está valorizando o medo, a culpa, a insegurança e outros sentimentos que podem te levar em uma direção errada. Quando você decide baseado na vontade de Deus, você fica em paz, sua alma fica leve e certamente você colherá frutos que nunca imaginou colher. O foco de uma decisão precisa ser Jesus, o seu plano. Pergunte para Ele o que Ele quer que você faça, e Ele vai te responder e fazer você caminhar em paz. Amém, amados? Essa tirada aqui do livro vai muito de encontro até com que eu estava aqui reservado, né, para o dia de hoje para orar, né? E olha que interessante, né? Enquanto eu estava meditando, esse texto eu não sabia que ele estava no mesmo versículo que eu tinha reservado para o dia de hoje, né? Aí a gente fala, isso é uma coisa ao acaso? Certamente não é ao acaso, porque assim, as coisas que estão aqui, elas estão espiritualmente conectadas, né? Espiritualmente elas estão consagradas, e o trabalho que a gente faz, né, trabalho no sentido, a dedicação que a gente faz todos os dias, vai de encontro com muita coisa que a gente vai se inspirando, vai se sensibilizando em colocar na live, e a gente nem imagina, né? Porque o livro ele tá aqui com o versículo, que é o mesmo versículo que eu tinha lido de manhã também, né? E olha que interessante, né? São 2 versículos que eu reservei que vai de encontro com o versículo que está aqui no livro, né? Então primeiro eu vou ler o versículo que está aqui no livro. Ele está no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz assim: porque eu sou que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês sempre esperança no futuro. E o que acontece com esse versículo é que ele vai muito de encontro com o livro com o versículo que eu vou ler aqui, que está no livro de Efésios, né? No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, que fala assim: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, os quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E segundo versículo é no livro de Efésios também, capítulo 2, versículo um pouquinho antes, 8, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Por que eu estou falando assim sobre o versículo? Esse de Jeremias eu tinha exatamente colocado aqui no texto, né? Eu li aqui no livro, obviamente, para ficar na versão do livro, né? Mas olha como os 3 versículos eles se encaixam, né? Porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, ou seja, obras, né?
Diz o Senhor, né? Planos de fazê-los prosperar e não causar danos, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Isso se converte exatamente ao versículo de Efésios, né? 2:10. Então, assim, por quê? Porque Jesus está colocando, aqui é como se a gente referenciasse essa palavra de Jeremias junto à vida de Jesus, né? Porque somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. O que ele está dizendo aqui no versículo, né? Então, um é você ouvindo o plano de Deus para você, e o outro é Jesus com relação ao plural, né? Ele está colocando aqui no plural o versículo. Fazemos boas obras. E ele está afirmando, né? Nós, né? Eu e Jesus, nós fazemos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Olha que profundo, né? Como que as palavras elas se encaixam, né? Elas estão em livros distintos, né? Muitas vezes em tempos também que foram transcritos em tempos distintos, mas a palavra é a mesma, né? Isso só reafirma o que nós viemos falando nas outras lives, conversando, que Deus sempre é o mesmo, né? Então, e ainda em Efésios, né, que fala: vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é dom de Deus. E por isso que eu tinha entendido que era para falar sobre obras para com Deus, né? As obras para com Deus significa que você tem um desejo, né? Almeja algo, mas junto de Deus essa obra ela será muito mais multiplicada, né? Em que sentido? Primeiro que o que é acima de tudo é a sua vida, né? Se a sua vida ela não está sendo conduzida meramente por você, é uma vida que você está levando em concordância com a vontade de Deus, já é infinitamente maior do que a que você planejou, né? E no versículo como fala, né? O dom de Deus, ele está disponível, né? Ele está lá já concedido, né? Que foi o quê? Através da salvação da graça, né? E através dessa graça que você acredita, inicia-se um processo chamado fé, né? Que a fé não é meramente da gente, mas é de Deus, né? É por isso que eu falo, né? Deus tem fé em vocês, né? Ele tem a fé de te conceder um dia a mais. Todos os dias Ele te concede. Eu vou lá, né? Eu vou investir na vida do Lucas. Tá aqui, ó, Lucas, um dia de vida para você. Isso chama-se fé, né? Porque quando você não tem mais fé, né, aquele crédito acaba, né? E para quem não acredita que isso é uma obra de Deus, está confrontando o que a Bíblia diz, né? E a outra coisa também é que Jesus, quando ele esteve na terra, fazendo as obras de Deus conforme a vontade de Deus, ele pronunciou para os homens, né? Dizendo: olha, tudo que está sendo feito, né? É porque você é semelhança à criação de Deus, né? E nós estamos fazendo as obras, né? E essas obras Deus já tinha reservado para nós, né? Bom, eu não sei, assim,
como que você tem passado, né, o seu ano, o seu momento, né? Muitas vezes você pode dizer que está sendo difícil, né? Certamente é difícil se você está levando de uma maneira individual, né? Agora, a partir do momento que você coloca Deus, né, no eixo central, é isso que a gente leu do livro, né? Você passa a ter uma convicção, né, uma fé. E aí você começa a entender que os planos que são em concordância, né, de Deus, você não vai ter mais aquela frustração, né, baseado no que passou no ciclo anterior, né, vamos dizer assim. Então, o convite que eu faço hoje, né, é para você refletir sobre o que nós conversamos, né, pense sobre tudo isso que a gente leu, volte o vídeo, né, se necessário, para revisitar o que foi falado e coloque, né, a sua vida no eixo central com Deus, amém, amados? Bom, tudo isso que eu estou trazendo hoje no vídeo de hoje é justamente para refletir sobre o ano, né? Sabe as palavras, né, que o profeta Vinícius falou na pregação, né? Obviamente isso inspirado por Deus, né? E ele falou assim: quer ter novos resultados? Faça coisas novas, né? Mude, né? Não entre na mesmice, né? Consagre sua vida, o seu momento para Deus, né? Faça de uma maneira que você venha colher resultados diferentes. E deixe de fazer a mesmice, né? Porque Deus, Ele é o Pai da criação. Coisas novas chamam-se criação, né? Você é filho dele. Você não vai fazer a mesma coisa, você vai fazer coisas novas, né? Amados, assim, a vida cristã, ela é uma vida que ela não é para os fracos, sabe? Eu não sei se tem gente que pensa assim, né? Certa vez eu cheguei a pensar sobre isso no sentido de, parece que sempre quando alguém está indo na igreja é porque tem algo que não tá legal, tá faltando algo, né? Não sei, às vezes a pessoa ela tá machucada emocionalmente, espiritualmente a pessoa tá precisando aí de mais intercessão. Às vezes a pessoa está orando porque precisa pagar uma dívida, precisa de um emprego, precisa de cura, enfim, né? E muito errado da minha parte quando eu assimilava dessa forma. Hoje, mais do que nunca, eu estando em condições perfeitas, em todos os quesitos, né? Saúde, financeiro, união, trabalho, enfim, tudo, né? Tudo que eu venha considerar aí de importante, eu vou para a igreja mesmo estando com tudo perfeito, né? Por quê? Porque a vida com Deus, ela não se difere quando você está bem ou você está mal, né? Você não tem que buscar a igreja somente quando você está carente espiritualmente, carente de um amigo, de uma palavra, de um abraço, um conselho, carente financeiramente, enfim, né? E certa vez eu escutei, né, falando que a igreja é como se fosse um hospital, né? Eu escutei isso dentro de uma igreja, né? Dentro, assim, junto do convívio de um irmão. E ele falou: Lucas, a igreja é que nem um hospital, né? Muita gente vai
vai lá quando tá ruim e tal. Eu discordo disso, sabe? Eu discordo totalmente, porque tá olhando só por um prisma, né? Eu, por exemplo, eu não tô indo porque eu tô com o pé quebrado. Eu tô indo na igreja porque eu amo a Deus. E eu vou lá para louvá-lo, para cultuá-lo, para adorá-lo, para conviver com a igreja, ter a comunhão, né? Eu não sou uma pessoa de muitos contatos, né? Aliás, contatos eu até tenho bastante. Eu não posso dizer que eu tenho muitos amigos. Eu não sou uma pessoa que tem facilidade de estar presente em um momento de confraternização. Porque eu não gosto de comemorar? Não, não é. É porque é o meu jeito, assim. Eu não gosto de barulho, algazarra. Nunca gostei. Nunca fui. Eu vou citar aqui um exemplo, né? Quando você é criança, você está na sala de aula e o professor ele se ausenta por alguns minutos. E a criançada faz a festa, né? Faz piada, joga coisa. Eu nunca fui esse tipo de criança lá dentro da sala. Eu era uma pessoa fechada, reservada, na minha, né? Assim, tinha amigos? Tinha. Mas as minhas amizades, elas são muito assim, individuais, né? No sentido de, eu converso muito com cada um, mas eu não sou aquela pessoa que, por exemplo, num evento aí, pega lá o microfone, fala, né? Faz as homenagens. Não, eu sou uma pessoa muito mais tímida, né? Reservada do que essa que pega com facilidade, vai para uma oratória, fala bem lá, tal, né? Vocês podem ver, né? Até para falar na câmera eu tenho dificuldade de encarar a câmera, né? E isso é uma coisa minha, assim, né? Então, assim como Deus me conhece, né? Ele sabe que o que eu faço é do coração, né? E falar para vocês que acordar, me preparar, né? Vir aqui para gravar é um esforço, sim, obviamente é um esforço, né? Eu já tenho o hábito de acordar cedo, né? Então, essa questão de vir gravar de manhã, para mim, vamos dizer assim, não mudou tanto. Agora, o que impactou significativamente para mim é o encaixe das agendas, né? Ressalva essa exceção aí, né, do final do ano, que a agenda fica um pouco mais calma, mas geralmente durante o ano minha agenda é super corrida. Às 8 horas já inicia reuniões, né? Para a reunião, obviamente, você tem que se preparar. Tem dias que a reunião é fora do Brasil, então eu tenho que me preparar também para conversar com o cliente que está fora, né, não sabe o contexto daqui. Eu tenho que explicar para ele, né? Ou até mesmo quando eu tenho trabalhos que envolvem outras empresas, né? Então, a outra empresa tem agenda, eu tenho agenda. A compatibilidade que dá é reunião de manhã, né? Teve épocas aí que eu fazia reunião abrindo a padaria, né? Tipo, sei lá, 5:10 da manhã eu já estava sentando para me reunir. Então, assim, a vida da gente é muito corrida, né? E o que eu tenho feito é travado a minha agenda, porque é uma agenda que ela não é questão só da live, mas tem aqui, não sei se vocês entendem, mas tem a questão do meu comprometimento com Deus, sabe? Eu fiz esse compromisso aqui com Ele, né? De estar sempre de manhã orando, né? Esse momento que, essa semana que foi mais calma, eu reservei para adentrar outro projeto que vai se conectar a esse, né? E eu tenho estendido aí um pouco o horário da noite, tenho trabalhado para não invadir o meu horário normal e venho preparando algumas coisas, né? Daqui a pouco vai ter novidades aí que
Eu acho que vocês vão gostar. Mas tudo isso é de uma forma praticada de uma forma voluntária, né? E consagrada para Deus. Voluntária porque aqui não é almejando rentabilidade, coisas do tipo, mas sim, né, que um dia, se esse projeto ele vier dar resultado financeiro, eu vou entender que isso é para o reino de Deus, né? Essa questão monetária, né? Não para mim, mas sim para Deus, né? Mas o foco não é isso. O foco aqui é levar, né, como alguém que está vivendo com a vida espiritual com Deus, e compartilhar, né, testemunhar aqui com vocês e disso te sensibilizar o quão benéfico é isso, né? Porque na vida a gente, aqui uma coisa, né, que eu vou falar que é de muita profundidade, sabe, pessoal? Eu não sei a tua idade, né? Eu não sei quem está assistindo esse me conhece, mas assim, eu tenho, eu já passei, eu vou colocar aqui, não vou falar a minha idade exata, mas já passei dos 40. Certa vez eu escutei de um amigo falando assim: poxa, Lucas, a coisa ruim da gente ir ficando velho é que a gente vai se despedindo de todos os amigos. Aquilo me impactou quando eu ouvi, sabe? Porque eu nunca tinha pensado dessa forma. No entanto, hoje eu entendo que o que ele falou para mim era um preparo emocional para mim, sabe? Eu não esperava, com a minha idade, eu perder meu pai, né? É muito assim triste isso, né? Porque tem tanta coisa que você almeja fazer no futuro, desfrutar, né, lá na frente. Enquanto isso você está se preparando, tá se... de uma forma tá se preparando, vai. Mas assim, o futuro ele não é planejável, né? Algumas coisas você consegue planejar, mas, por exemplo, nesse caso, né, eu moro no Brasil, né, meus pais no Japão, né, meu pai faleceu e foi bem num período aí de pandemia, né. Eu estava impossibilitado de pegar voo, né, por mais que eu quisesse. Aí você fala assim, é questão financeira? Não era questão só financeira, né? Você pode parcelar, financiar e tal, mas tinha um fator proibitivo, né? O aeroporto não deixava, mesmo que eu chegasse lá, né, pelo voo internacional, a portaria não ia liberar para eu entrar no Japão, porque estava com um procedimento, eles não estavam permitindo a entrada de estrangeiros, porque como ainda estava no começo, a proliferação do vírus era uma coisa muito incerta, então eles resolveram fazer o quê? Fechar a entrada do país. E aqui falando para vocês, né, para mim foi um dia muito difícil, porque eu acordei de madrugada, né, teve a questão do velório, né, eu fiz como se eu estivesse lá, me troquei de madrugada, liguei a câmera, né, e a minha cunhada filmou, né, enquanto meus irmãos estavam lá. É triste, é doloroso, mas por que eu tô falando isso, né? Porque essa é a resposta que eu tô dizendo, que as coisas, elas não estão no teu plano, né? As coisas não estão no seu controle, é tudo no controle de Deus, né?
muitos que me conhecem aqui no vídeo, né, familiares, sabem do que eu estou falando, porque eles acompanharam, né, todo o processo da nossa família. Foi um momento muito difícil, porque eu sempre falo, não, qualquer coisa você pega o avião, em 30 horas você está lá. Aí, ó, não adiantou, né, esse meu planejamento não adiantou. Então, foi um momento muito doloroso, assim, né, fiquei muito chateado. Puxa, eu tinha recém recuperado da Covid, né, aí meu pai, né, acabou, não pela Covid, mas ele acabou assim acelerando o quadro clínico dele, né, debilitando e assim, infelizmente, né, não tá mais aqui na Terra, mas o que eu tenho de conforto é que ele tá num lugar melhor. Eu tenho convicção disso, sabe? Porque nos últimos dias de vida ele falava muito sobre agradecimento, ele estava convicto que a vida dele, né, já estava plena, né? E a gente também sabe disso, né? A gente é grato pelas coisas que Deus nos faz, né? Tudo que Ele nos traz, tudo que Ele nos permite. Por isso que eu estou dizendo, né? Planos não levam muito, né? Agora, se você tem planos que são juntos com Deus, aí te leva para frente, né? Muita gente assiste o vídeo e fala assim, ah, tua vida é perfeita. Graças a Deus, ela é perfeita sim. Mas perfeita de que ponto de vista? Meu ponto de vista é perfeito porque eu estou com Deus. Se eu desplugar de Deus, ela é imperfeita. Eu tenho N motivos para murmurar, sabe? Mas com Deus eu não tenho motivo para murmurar, né? Com Deus os planos são diferentes. O motivo da gravação é essa, meramente essa. O que eu ganho em troca? Diretamente nada. Indiretamente muito. Diretamente, assim, não me aflorece nada, eu vou dizer assim. De maneira fria, né? Mas sendo realista. Eu não vou ver saldo da minha conta aumentar, não vou ver... Enfim, N coisas, né? Não é que eu estou declarando isso, é que se você for olhar pelo mundo espiritual, você vai enxergar dessa forma. Indiretamente, no mundo espiritual, o que eu estou ganhando? Diretamente, pode ser que nada, pode ser. Quer dizer, eu vou afirmar, eu não tenho maturidade de enxergar tudo o que Deus faz, o que Ele me traz de livramento, bênçãos que acontecem, às vezes eu não vejo. Então, indiretamente eu vou dizer aqui que eu não vejo, né? Mas indiretamente as coisas acontecem, porque não é para mim, é para Deus, né? E a partir do momento que eu falei assim, a live ela vai ser um canal para proliferar bênçãos, né? A gente vê muitas boas pregações aí na internet, bons pastores, né? Boas palavras, né? Você fala assim, poxa, tudo isso aí é notável, né? Você vê que a pessoa tem o dom da palavra. E aqui o que eu tenho, né? O pouco que eu tenho, eu quero semear na tua vida, né? E aí vem uma reflexão que vai de encontro até com as pessoas que estavam fazendo a live, sabe? Eu vou falar não aqui como uma crítica, mas como um ponto de reflexão. Foi lançado o desafio para fazer as gravações lá na igreja, né? A maioria aceitou. No término do desafio, que foi a duração de uma semana, muita gente parou, né? Eu não vou quantificar, mas muita gente parou. E eu falei assim, eu vou continuar, mas não é que eu falei que eu vou continuar por causa de repercussão nem nada. Eu senti que eu devia continuar.
E o que me veio em memória quando essas gravações estavam continuando, veio aquela palavra da semeadura e os talentos que vieram que você faz prosperar, né? Então, a gente acabou sendo abençoado fisicamente, né? O profeta Vinícius, ele comprou para todos que gravaram, ele presenteou com um kit de gravação, né? Tinha lá alguns instrumentos para apoiar a live, né? Microfone de lapela, tripé, enfim, né? Um kit assim considerável, né? Isso se multiplicado pela quantidade de pessoas que ali estavam sendo presenteadas, teve um valor razoável, com certeza. Mas para mim aquilo tudo teve um significado profundo, né? Igual aquela palavra que fala: e você, o que você fez com os talentos, né? Com os seus talentos, com as moedas que eu te entreguei? Uma coisa eu tinha certeza, eu falei assim: eu não vou enterrar, eu vou continuar. E aqui, né, por isso da explicação aqui da live, tem gente que manda, né, mensagem, agradece, liga e tal, ou me encontra, né, em algum lugar, fala, na igreja também fala. Assim, eu só tô aqui para fazer, sabe? Ser um obreiro na obra de Deus, é isso, né? A gente poder contribuir na obra para o reino de Deus. Amém, amados? Tudo isso, né, espero que tenha servido de reflexão. Esses vídeos eu vou deixar mais tarde postado também no YouTube. Tem gente que gosta de assistir acelerado. Eu mesmo faço isso, né? Às vezes eu pego lá uma pregação, coloco para acelerar, assisto, né? Instagram eu sei que não dá, mas no Facebook eu sei que dá. Mas também não é muito assim fácil de usar. Já o YouTube o pessoal está mais acostumado, né? Então todas as lives vão ser reinseridas, né? No YouTube. E aí eu vou colocar também sobre cada tema, do jeito que eu faço aqui no Instagram, né? Então é isso. E isso faz parte de uma das novidades, né, que nós temos mais adiante aí. Tá bom, amados? Bom, eu vou encerrar aqui a live, estendeu bastante, mas é porque essa semana, como tá mais calma, né, e eu sei que vocês também estão com mais tempo, né, conseguem. Então, eu pedi para Deus uma imersão nessa semana e poder fazer umas lives, não estendidas, mas mais profundas, né, ter mais essência, mais conteúdo, para tocar vocês intimamente, amém, amados? Tudo isso para honrar toda a glória do Senhor, né? Com relação fechando aqui o tema da live de hoje, que é a reflexão das obras para com Deus, né? Você está no último dia do ano, né? Tudo aqui já acabou, tudo aqui já está se fechando esse ciclo, mas a obra com Deus ela continua, né? Então, né, como a gente leu agora há pouco, não se frustre com um calendário que encerrou, que isso é meramente uma contagem do relógio chamado Cronos, né? E Cronos, ele é do mundo espiritual? Não. Cronos é o relógio aqui nosso, né? Físico, natural. Deus, ele vive no mundo com o relógio chamado Kairos, né? É um outro tempo. Amém, amados? E que você continue, portanto, nas obras no relógio de Kairos, não olhando para o relógio físico, né, aqui do Cronos, tá bem, amados? Bom, vamos fechar aqui os nossos olhos e consagrar a nossa oração. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nesse momento, Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados, adentre sobre nós, Senhor, com coração legítimo inclinado a Ti, Papai. Derrame o sangue do verdadeiro Cordeiro, que nos limpa, nos purifica, nos tira do pecado, nos salva da condenação. E, Senhor, renunciamos todos os momentos quando aquilo te entristeceu.
até pelo mero pensamento, Pai. Pedimos perdão. Da forma como hoje o Senhor nos ministrou, Pai, eu quero colocar em oração para que o tempo, o planejamento de cada um seja consagrado a Ti, Pai. Que mais e mais o Seu Santo Espírito nasça na pessoa de cada um aqui, no coração de cada um. Renasça, fortaleça, intensifique, Pai. Porque o Seu Santo Espírito é quem nos tirará das frustrações. E nessa convicção, nessa fé que eu coloco aqui como intercessor por essa oração, Pai. De todos que estão aqui conosco, orando, Senhor, nesse momento, eu coloco a renúncia das frustrações do passado, os objetivos que não foram alcançados, assim também como o seu resultado financeiro, a sua colheita. Renunciamos tudo isso, Senhor, para viver no seu Espírito, para viver junto do seu tempo, para viver o seu momento, Pai. E por isso, Senhor, colocamos aqui diante de Ti, Senhor, o reconhecimento das nossas dependências. Porque tudo que nós viemos a fazer seja feito para consagrar no Teu reino, Pai. Seja para a Tua obra, um tijolo de cada vez. Assim como o Senhor, em fé em nós, nos tem concedido um dia a cada dia, nós estamos aqui também colocando para Ti a consagração do nosso passo, um passo de cada vez, um dia de cada vez. Estamos convictos de seguir para a Tua direção, Pai. Queremos agradecer por esse momento especial, o ano que está se encerrando, hoje sendo o último dia do ano. Queremos colocar aqui também, Senhor, sobre o agradecimento de todos os livramentos, até mesmo aqueles livramentos que a gente não teve maturidade de enxergar, não teve sabedoria para discernir, mas nós colocamos aqui como gratidão, reconhecendo as nossas dependências, reconhecendo que só Tu és perfeito. Nós vivemos num mundo imperfeito, numa vida imperfeita, numa situação imperfeita, e tudo isso para que a gente lembre que nós dependemos da Sua misericórdia, da Sua graça, da Sua perfeição e do verdadeiro sangue que nos tira, nos salva e nos perdoa. Por isso, Pai, assim como aquele que estava pregado junto de Jesus do lado na outra cruz estava sendo condenado, nós estamos aqui também diante de Ti, recebendo a salvação, porque nós sabemos que o planejar nosso é finito, o planejar nosso muitas vezes ele não acontece de maneira perfeita, mas contigo tudo será perfeito. Com o Senhor tudo será melhor. Com o Senhor tudo será maior. Por isso derramamos esse nosso coração aos Seus pés, colocando em Ti, Senhor, a convicção, a fé, pedindo a Sua sabedoria, Pai. Nos nutra com o Seu Santo Espírito. Traga-nos discernimento, uma nova forma de viver no ano que vem, no ano de 2024, que está a menos de 24 horas para acontecer, que nós venhamos a consagrar a virada do ano, liberando a palavra em profecia, verbalizando isso no mundo natural para conectar com o mundo espiritual, e a gente colocando a nossa vida em consagração a Ti, Pai. Senhor, aquele que está triste, solitário, enlutado, aquele que carece por um recurso financeiro, aquele que carece por comida, aquele que carece por união familiar. Como intercessor, Pai, eu peço a Sua intervenção. Traga, Senhor, mudanças de rotas e que essa pessoa se renda à Sua majestade, Pai. Que essa pessoa entregue os seus desesperos em Tuas mãos, Pai. Que venha estar lembrando que não é mais com o braço dele que vai estar conduzindo o planejamento, mas sim através da Tua graça, Pai. Quero Te agradecer pela vida dos meus irmãos, pela vida dos intercessores, pelos grupos de orações, por aqueles que têm subido ao monte, por aquele que tem visitado os hospitais, tem intercedido nos leitos, tem orado, por aquele que foi também levar uma palavra no momento do enlutado, aquele que foi visitar o acamado. Eu intervenho aqui, Senhor, através do nome de Jesus, Pai, com o pedido, Pai,
para que traga mais e mais combustível através do seu Santo Espírito, ó Pai. Senhor, traga mais inspiração a essas pessoas, que continuem fazendo a tua obra, Pai, porque todos nós somos executores da tua obra, do teu reino, Senhor. Esteja visitando cada igreja, Senhor, derrame bênção sobre cada igreja, ó Pai. Instrua, ministre cada líder daquela igreja com sabedoria divina, ó Pai. Que nenhum deles venha a fazer conforme o teu braço, não venha fazer coleções de coisas que são materiais, mas sim para fazer para a tua obra, Pai. Intimamente eu conecto essa oração com meus irmãos, ó Pai, para que mais e mais intercessores sejam levantados também, Pai, para que mais e mais pessoas estejam direcionadas à sua direção, Pai, com o coração genuíno, Pai, recebendo o derramamento da tua graça sobre eles, Pai. Pai, eu peço a oração aqui em concordância pela vida do apóstolo José, pastora Gledi, do profeta Vinícius, do profeta Ariane, de todos os pastores, de todos os intercessores, de todos os levitas, todos os evangelistas, todos os missionários, todos os intercessores obreiros, os voluntários, a equipe de segurança, o pessoal da obra, o pessoal da manutenção predial, o pessoal da elétrica, o pessoal, todos eles, Pai, eu peço aqui a oração como intercessor, no nome de Jesus, Pai, eu peço o derramamento das graças, as bênçãos, e que o Senhor mais e mais traga um coração para que todos eles estejam sob paz, sob uma condição de melhora, um renovo, e que entenda que o plano não se encerra a cada ciclo anual, pois a sua obra ela é contínua, Pai. Queremos agradecer pela oportunidade dessa oração, desse momento, pelo prazer de estar aqui, Pai. Dê-nos graças, ó Pai. Abençoe as nossas vidas. Senhor, proteja a nossa frente. Blinde, Senhor, a nossa frente. Transforme em escudo espiritual por onde adentrarmos, ó Pai. Blinde a nossa retaguarda, a nossa direita, a nossa esquerda. Senhor, cubra da ponta da nossa cabeça, a sola dos nossos pés. Blinde-nos, Senhor. Transforme-nos invisíveis perante os olhos dos inimigos, Senhor. E que a gente venha fazer conforme a Tua vontade, conforme o entendimento que flua através do Espírito Santo cada vez mais, Senhor. Dons sejam também revelados, ó Pai. E no Seu ministério, que a gente venha fazer mais e mais obras, mais e mais vidas sejam alcançadas por aqueles países também que passam por guerra, Senhor. Traga paz também, Senhor. Traga um momento de entendimento, Senhor. Porque ali estão vidas, Senhor. Mesmo fazendo coisas erradas, eu oro aqui, intercedo pela vida dos inimigos, Senhor. Transforme o coração deles, ó Pai. Porque, Senhor, nós temos aqui a autoridade do Seu Santo Espírito, da Sua presença, do sangue de Jesus, ó Pai. E como intercessor, eu amarro e manieto qualquer espírito de contrariedade, qualquer espírito negativo, qualquer espírito de sombrio, qualquer espírito de ganância, avareza, todos esses malignos, ó Pai, estão decretados falência deles, Senhor, amarrados, manetados, expulsos da vida desses irmãos, Senhor, daquele local, daquele país, daquele inimigo que está no espírito miserável, Senhor. Trazemos aqui o pedido de ordenança da Tua palavra, Pai, a Tua ordem, o Teu poder, a Tua espada, Senhor, vai quebrar os laços, as correntes, Senhor. Sabemos que o inimigo é sujo, Pai, e como ele sempre é derrotado, novamente aqui em oração estamos dizendo que ele está sendo derrotado em nome de Jesus, Pai. Colocamos, ó Pai, qualquer espírito de bloqueio, qualquer resistência, opressor, qualquer sentimento aqui que seja fora da Tua vontade, está amarrado, manetado, expulso em nome de Jesus, Pai. Colocamos também, Senhor, a consagração das nossas vidas, nossos lares, dos nossos amigos, nossos inimigos, todos eles colocamos em Tuas mãos, Pai. Faça o Teu melhor, faça da Tua vontade, Papai. Siga conforme a Tua vontade, Senhor. Colocamos aqui, Senhor, na esperança de termos uma vida plena em Ti, Senhor.
Queremos mais e mais estar conectados intimamente no Seu Santo Espírito, Pai. Faça de nós o Teu verdadeiro trigo, Pai. Que a gente venha produzir mais e mais, Pai, para o Teu reino, Senhor. É assim que nós oramos, colocando esse momento de vida, esse último dia do ano no calendário natural e consagrando todo o ano 2024, Pai. Queremos agradecer pelo 2023, que até aqui estamos nós, Senhor. Orando, agradecendo. Temos saudades, sim, Pai, mas o Senhor nos traz paz, o Senhor nos traz o amor, o Senhor nos traz livramento, Senhor. Sabemos que todos que já passaram desse plano estão contigo num local muito melhor, Pai, num lugar muito mais próspero, Senhor. Desculpe-nos, Pai, quando ficamos presos ao que nós vemos, Senhor. E queremos pedir a Ti, Senhor, a liberação do mundo espiritual, em nossos olhos, em nossos ouvidos, nossa boca. Tudo isso seja feito com um instrumento de Ti, Senhor. É assim que eu oro e agradeço pelo ano de 2023, colocando sob gratidão e reconhecimento da Tua obra em todos nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Fique com Deus. Estejam agradecendo pelo dia de hoje, o último dia do ano. Reconheça a graça de Deus. Amém? A gente começou a live, estava bem nublado. Olha a cor que ficou, né? Me parecia até que ia ser um dia sem sol, né? Quando a gente começou. Por isso até que eu fiz a live, sentei aqui na mesa, para ficar um pouco mais alto, entrar mais claridade. Nem tá precisando, depois que abri o olho aqui, ó, a clareza que ficou aqui, né? Como Deus é bom, né? Olha isso, né? Amém, amados? Ficam com Deus, né? Tenham um finalzinho aí de 2023 sobre sabedoria, né? Pare o seu momento, agradeça a Deus. Se você não tem o que pedir, né? Primeiro de tudo, faça oração agradecendo. Se você não tem o que pedir, agradeça, né? Agradeça, né? Interceda pelos demais. Pedir que eu falo não é pedir para si, né? Muita oração que eu faço, eu peço pelos outros. Tem caderno de oração, eu oro pelos pedidos de orações, né? São muitas idas, né, que estão escritas lá no caderno. E, sabe, tenha convicção de que você tem que estar congregando também numa igreja, porque você vai ser, foi a palavra de ontem, você vai ser um trigo no meio de joios, como também parte da tua vida que está em joio, você vai receber de algum trigo que está lá dentro da igreja, né? Então, assim, muitos se enganam aquele que está em plenitude sozinho, né? Porque Jesus, ele não veio para a terra para ficar sozinho, né? Ele nasceu de uma maneira até reservada, numa manjedoura com poucas pessoas, mas o que ele fazia? A graça que ele tinha, ele não retia, ele acabava distribuindo para muitos. E disso ele foi pensando cada discípulo, os menos prováveis ele escolheu para caminhar junto. Então, se Jesus, que é o Pai, Filho do Pai Criador, esteve aqui na Terra, né, como filho, ele sendo Deus, ele escolheu a cada um a dedo para caminhar junto. Quem é você para dizer que não pode estar dentro de uma igreja? Amém, amados? Aqui é uma palavra mesmo, eu vou dizer que até um pouco ríspida da minha parte. Quem é você para achar que você é algo superior que não precisa estar na igreja? Você tem que estar na igreja. E é uma palavra um pouco dura mesmo, eu estou falando aqui sobre a ordenança de Deus. Quem é você para não estar na igreja? Amém, amados? Você tem que reconhecer que você vai ser trigo lá na igreja. Igreja não é hospital. O que você tem de joio, você vai receber de alguém que é trigo lá dentro. É isso mesmo, Carol. Amém, amém, Carol. Deus não falou para você ter uma vida só com Ele. Até porque a graça dele foi derramada lá na cruz. O sangue que escorreu de Jesus, do verdadeiro Cordeiro, ele derramou e te alcançou. E como é que você fala que você não vai para a igreja? Não tem cabimento isso.
não estou falando vocês, né? Mas assim, quem fala isso não tem cabimento. Não tem cabimento. Você está lá para você ser uma semeadura. E mesmo que essa semeadura não seja para aquela igreja, você está fazendo na vida de pessoas. Você está sendo resultado na vida de pessoas. É isso mesmo, a Carol falando que não existe um dedinho andando sozinho, fora de um corpo. É isso mesmo, Carol. Carol é uma irmã também, uma intercessora, fiel, fervorosa, né, Carol? A gente tem esse união de oração lá em grupo, né? É um corpo de Cristo, ele é uma união. E aqui realmente eu estou declarando aqui com autoridade como intercessor do Pai, falando aqui para vocês. Você não é ninguém para estar sozinho. Tá? E não, eu não vou porque eu já li a Bíblia, já estudei, já não sei o que, lá está tudo errado. E você? Você é perfeito, então você devia estar lá na cruz, no lugar de Jesus. Né? Pensa desse jeito. Não, porque senão eu vou lá, eu vou ver coisa errada, vou trazer coisa errada. Ué, você não é filho de Deus, você não tem autoridade? Deus não te preparou como intercessor? Tem que puxar a orelha, né? Vá para a igreja, mesmo que você faça, eu não vou congregar, tudo bem, mas vai e agradeça. Vai lá, esteja diante da oração das outras pessoas, agradeça, viva esse momento. Às vezes você vai para a igreja, vai ter alguém lá que é boca de Deus, ele vai trazer uma profecia na tua vida, né? Quantas bênçãos que você está deixando de receber porque não vai? Não, eu não vou porque é longe, porque estou com dor na unha do dedo, porque meu cabelo caiu. Vai, tenha força e vai. Ninguém está lá na igreja para ficar te julgando. Os verdadeiros cristãos não estão lá para te julgar. Os verdadeiros cristãos estão lá para ministrar na tua vida. E Deus usa a boca desses filhos verdadeiros, legítimos, estão lá para trazer uma palavra, para te edificar, te transformar e mostrar que você está no caminho errado. Muito se engana aquele que fala, não, porque eu fiquei chateado. Até onde vai o azedo desse limão? Né? Vai ficar chupando o limão azedo e ficar com aquela cara lá. Nossa, tá azedo. Continua com o limão na boca. Por que não enfia açúcar e vai lá receber da igreja? Amém, amados? É isso, né? Aqui vocês sabem que eu sou muito calmo nas lives, mas me veio um sentimento aqui tão forte do sentido de estar passando um ano, mais um ano está fechando e fica lá a pessoa, não vou por causa disso, por causa daquilo, porque tem muito sol, porque tem muita chuva, porque toda hora tem muita coisa, né? Nunca vai. Agora, se fala assim, não vamos comer um churrasco, não, vamos embora. Vamos para a baladinha, vamos embora. Aí tem tempo, né? Aí tempo para Deus não tem, sabe? O tempo está acabando, a gente não sabe. Está acabando assim, o mundo vai acabar, eu não sei. A Deus pertence o tempo, não a mim. Eu tenho convicção disso. Então, fazer o meu melhor enquanto eu tenho vida. Todo dia Deus me deposita uma ficha de crédito. Aqui, Lucas, mais um dia de vida para você. Aí vem, o que você vai fazer? Você vai enterrar os talentos ou você vai pegar o que você tem e vai multiplicar? Você tem que multiplicar. Tem que ir na igreja, vai lá, né? Vai ter comunhão. Eu não tenho o dom da palavra. Não tem problema. Sempre tem algo que a igreja vai precisar de você. Nem que seja para você, para estar lá recebendo. Isso também é obra de Deus. Porque quem vai para receber também é obra de Deus. Deus vai usar, eu vou usar a expressão aqui, você que está aí, solitário, caixa oca, não tem nenhum sapato dentro da caixa. Você vai estar lá na igreja, o pastor que vai estar ministrando na tua vida, a vida dele vai estar sendo renovada através da tua caixa oca. Para não falar outra coisa que está oco, né? Então, não seja isso, não seja uma pessoa oca, né? Você bate lá, não tem nada, nem água dentro do coco tem. Vai, receba de Deus, né? Receba do Espírito. É isso que eu estou falando. Olha, eu não sei o que aconteceu, mas aqui no final da live já tinha encerrado, me trouxe esse espírito aqui de pronunciamento. Eu estou falando aqui, talvez esteja falando com alguém que vai ver esse vídeo, né? Alguém que vai receber esse vídeo compartilhado.
Mas aqui eu estou falando muito em amor, sabe? Não perca o seu tempo, né? Não fica aí aprisionado no seu limão. Não, vai lá, você vai receber outros nutrientes, né? Não vai ficar... Lá na igreja tem de tudo, né? Então, você vai receber outros frutíferos, né? Não vai ficar só aí do pé de limão. Amém, amados? Fiquem com Deus, né? Estejam com um ano de final de ano de sabedoria, né? Obrigado pela participação, obrigado por esse ano, obrigado por ter até aqui caminhado juntos. Deus abençoe, fique com Deus. Logo mais também, esse mesmo vídeo aqui eu vou baixar e eu vou postar lá no Facebook também, tá bom, amados? Deus abençoe. Ótimo ano, uma abençoada virada de ano. Lembre-se, consagrando para Deus.